A manchete é: sabatina de Ciro Gomes no Jornal Nacional se concentra na relação com o Centrão e no tema da governabilidade. Parece que há aí alguma desconfiança sobre a capacidade do Ciro Gomes de fazer alianças e se articular. Hoje, só hoje, a gente vai começar isso aqui de um jeitinho diferente, tá? Porque eu tô prestes a pronunciar aqui uma palavra que normalmente eu não digo, e essa palavra é eu. Pois é, eu não falo eu, porque eu não falo de mim. E eu sei que ninguém tá interessado em mim, ninguém tá interessado na minha vida, as pessoas vêm aqui porque querem saber da vida do país, querem saber das informações que a gente tá trazendo. Mas vamos lá, eu. Eu tô com alguma dificuldade para cobrir a campanha do Ciro Gomes. Eu preciso confessar isso para vocês. Olha só, eu acordei cedo hoje, acordei cedinho. E quando eu fui para a internet, tinha gente me chamando de pilantra, porque eu não trabalhei de madrugada fazendo análise editorial da sabatina do Ciro Gomes. Olha, isso não está acontecendo só comigo, não. Tinha aqui já, claro, um cirista, né? Ai, até agora, o Ciro hoje vai falar no Jornal Nacional, até agora não mencionaram. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que a gente vai falar, a gente nunca deixa de cobrir. É chato isso de achar que tudo tem uma teoria da conspiração. Mas não é, vocês não cansam, tem dia que eu canso, hoje cansei. Então, cirista, na boa, esse é o melhor caminho para garantir que a cobertura da campanha do seu candidato seja feita com rancor e má vontade. Sentimentos dos quais eu estou livre porque meu coração é puro. Bora pro que interessa. A sabatina do Bolsonaro começou lá com uma longa abordagem sobre os ataques que ele faz à democracia. Lembra disso, né? Com o Ciro Gomes, foi o mesmo tema. Não que o Ciro faça o que o Bolsonaro faz. Tipo, ameaçar não aceitar resultado de eleição ou colocar apoiadores para atacar ministro da Suprema Corte, esse tipo de coisa. Não, Ciro não faz isso. Mas assim, como é que o Ciro contribui ou não contribui para resolver esse problema que infelizmente agora a gente tem? Essa é a primeira questão. A defesa da democracia e o apaziguamento do país têm sido temas centrais nessas eleições. O senhor mesmo tem criticado o clima de polarização entre os candidatos que estão à frente nas pesquisas, mas o senhor tem se referido a eles em termos bastante duros, eu diria até em alguns casos ofensivos. É com esse discurso que o senhor pretende unir o país? Eu pretendo unir o Brasil ao redor de um projeto, e esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise, se nós tomarmos em atenção os números do desemprego, da fome. Fome, 33 milhões de pessoas estão com fome, 120 não fizeram as 3 refeições hoje. Sacou que ele logo tenta mudar de assunto, só que a Renata Vasconcelos não nasceu ontem, né? Não é uma foca, como se diz em redação. Ela sabe o que está acontecendo ali, aí logo toma o volante de novo e coloca a conversa na linha. E eu volto a insistir na pergunta. O senhor tem se referido aos principais, aos candidatos que estão à frente nas pesquisas com termos bastante duros. Eu volto a lhe fazer a pergunta, com esse discurso, ele não agrava esse clima de polarização? Ciro tenta dar outro olé na jornalista, tenta fazer aquela equivalência lá, malandra, entre Lula e Bolsonaro. Só que ele não endereça o cerne da questão. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir, pelo contrário, eu estava lá em 18, tentando advertir que as pessoas não podiam usar, vamos dizer, a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. E não apenas isso, tá? O Ciro muito habilidosamente consegue propagandear as próprias propostas, que é tudo que um candidato quer, precisa e deve fazer quando está ao vivo no Jornal Nacional. E eu tenho um programa de renda mínima com status constitucional, que vai entrar como uma ferramenta da Previdência Social, ou seja, para nos proteger das manipulações de véspera da eleição. Aí, a partir desse ponto, o próprio William Bonner dá continuidade à discussão sobre economia. O tema não fica em pauta por mais assim de 2 minutos, só que é o suficiente para ouvir a promessa da taxação de grandes fortunas. Eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham R$ 417 ou menos por cabeça por mês.
O próximo tema é a relação com o Centrão e a tal da governabilidade. O Jornal Nacional quer saber como é que seria um governo Ciro Gomes, como é que seria a relação com o Congresso. Congresso que está mal acostumado, está cobrando cada vez mais caro aí para não derrubar governo. E esse parece que é um ponto fraco do Ciro Gomes, né? Um candidato que conversou com todo mundo durante a campanha e não conseguiu apoio de ninguém. Aí o Ciro se defende disso, dizendo que não é falta de habilidade política, não é falta de jeito, ele só concorre assim tão sozinho porque suas ideias são incompatíveis com as pessoas que poderiam apoiá-lo. Então você fala em isolamento. O Bivar, que é presidente da União Brasil, me pediram, já estamos juntos, me pediram para deixar a porta aberta até o último dia e no fim foi honesto. Disse, olha, o problema do Ciro não é a pessoa dele, que nós queremos bem, gostamos e queremos, são as ideias dele. E aí uma pergunta ficou no ar. Se o Ciro Gomes não consegue fazer aliança para concorrer, como é que vai fazer aliança para governar? Diz ele que a solução é convocar plebiscito. Uma ideia da qual o Jornal Nacional parece que não gosta muito, não. O senhor citou a ferramenta do plebiscito e já disse em outras ocasiões, tem impasse, se houver impasse, plebiscito. Mas o que a história tem mostrado é que os plebiscitos têm sido usados por líderes populistas, especialmente na América Latina, como um instrumento para esvaziar o Congresso, o Poder Legislativo, criando crises institucionais graves. Outros problemas entraram nessa discussão sobre governabilidade, até porque ela demorou espantosos 18 minutos, o que é quase metade da sabatina, né? Que tem 40, pô. Na sequência, veio meio ambiente, um tema que o Ciro Gomes com frequência relaciona com as Forças Armadas. E tem razão, é fato, tá? As fronteiras estão desprotegidas, está passando ouro, está passando madeira, está passando arma, está passando droga, tudo circulando de boa, zona na Amazônia. Eu denunciei isso porque eu sei o que está acontecendo no território brasileiro, porque eu fui processado pelo atual ministro da Defesa do Bolsonaro, porque eu disse que tal extenso domínio pelo narcotráfico, pelo contrabando de arma, pela caça e pesca ilegais, pelo desflorestamento ilegal, é um processo de uma holding do crime de lavagem de dinheiro e não aconteceria com tal extensão sem a conivência ou a omissão das Forças Armadas. Na sequência vem o tema segurança pública e a proposta talvez mais discutível do Ciro Gomes. Conheço especialistas na área que ficariam de cabelo em pé com o que você vai ouvir aí. Ele quer automatizar o combate ao crime. Estabelecer bases tecnológicas, científicas para padronizar, né, a abordagem, porque você hoje, com algoritmos, talvez nem devesse ser tão explícita a minha proposta, mas assim, com algoritmos, grandes policiais estão me ajudando, você pode antecipar manchas de crime e chegar antes. Algoritmos não nascem do nada, tá? Eles carregam em si os preconceitos, os valores de quem os escreve. Essa é uma ideia que está muito bem estabelecida entre os estudiosos desse tema. No Brasil, o maior deles pode ser o Tarcísio Silva. Tarcísio, se você estiver vendo isso, eu queria que você soubesse que eu adoraria ter conhecido a tua obra antes. Desculpa. O Tarcísio é autor, entre outras coisas, dessa obra aqui, ó, tá vendo? Racismo algorítmico, inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. Eu não sei em quem o autor vai votar, numa dessas é no Ciro Gomes. O que eu sei é que a obra dele e de outros autores me faz pensar nessa proposta do Ciro Gomes como uma receita para uma distopia. Mas isso é só o que eu acho, então deixa de lado, bora pro que eu sei. Que é isso aí, ó. Que prioridade foi dada a cada tema nessa sabatina? Ataques contra a democracia, 3 minutos e 20 segundos. Economia, 2 minutos. Governabilidade e relação com o Centrão, 18 minutos e 39 segundos. Meio ambiente, mais 10 minutos e 15 segundos. E ainda tem mais a segurança pública, com 5 minutos. A gente está descontando considerações finais e outras intervenções. Na comparação com a sabatina de 2018, o que a gente percebe é que o foco na conversa com o Ciro segue sendo a governabilidade, porque na eleição passada esse tema ocupou 7 minutos da sabatina, atrás apenas da corrupção, que ficou com 13 minutos, porque era a obsessão do Jornal Nacional na esteira da Lava Jato. Governabilidade era e continua sendo a prioridade do Jornal Nacional quando o Ciro Gomes está lá na sabatina. É um sinal de que existe aí uma certa desconfiança da grande imprensa com a capacidade do Ciro Gomes de fazer alianças, de se articular. Agora resta a campanha do Ciro se perguntar, por quê? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições.
A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.